Alô, amigos. Estamos chegando para mais um Clube da Imprensa aqui na nossa blue.tv.br. A partir de agora, aquele papo descontraído de todas as semanas que a gente sempre faz com os nossos convidados ou convidados. E hoje, dessa semana, eu tenho o prazer de receber um grande amigo, um cara que eu considero como um grande jornalista, um cara que está sempre presente em todas as coisas da cidade, e o Giovanni Vitória. Giovanni Vitória, hoje ele é assessor de imprensa e tem outras atividades. Tudo bem? Prazer em vê-lo e recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Maba. Muito obrigado pelo convite. Reforçando aqui ele é blumenauense mesmo, daquele blumenauense da Gema. Tu nasceu aonde? Nasci em Blumenau. Nasci no Hospital Santa Isabel. Santa Isabel. Minha vida toda foi no bairro Bom Retiro. No Bom Retiro. Tu moras hoje ainda no Bom Retiro? Voltei ao Reduto depois de um tempo fora, eu voltei. É. Mas você para muito longe ou você para fazer? Não, só dentro da cidade. Só mudei de bairro, fiquei 7 anos, um período, morando no bairro Vila Nova. Mudou de clima um pouquinho? Mudei de clima, não gostei e voltei para o meu Reduto. Voltou para casa. Tá certo. Ô, Giovanni, hoje assessor de imprensa, desde quando? Na realidade eu comecei em 87, 88. 87, 88. Estudou aonde? Estudei no Pedro II. Pedro II. Qual foi o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na Companhia Lawrence, como auxiliar. Na realidade eu comecei como estafeta. Aí fiquei 2 anos, logo depois trabalhei como auxiliar de cobrança, auxiliar financeiro. E aí no momento da empresa, eu saí da empresa e fui trabalhar na Asimpev. Asimpev. Hoje AMP. A AMP. Iniciei lá como auxiliar financeiro. E na saída do Luiz Passos, falecido, saudoso Luiz Passos, que era editor de economia do Santa, que era o assessor de imprensa da então Asimpev, fui convidado pelo presidente de então, Pedro Cascais, para assumir a assessoria de imprensa. Naquele momento eu estava fazendo redator auxiliar no Pedro II, que era um curso técnico, os saudosos cursos técnicos, certo, onde eu tive o privilégio de sentar e ouvir os ensinamentos de professores como o Gervásio, nosso companheiro Gervásio Tessaleno. E aí eu comecei efetivamente na área de imprensa. De imprensa mesmo. Hoje tem várias atividades, é assessor de imprensa, mas acompanha também o desenvolvimento noticiário nacional, o internacional, o nosso local, sempre dando uma palhinha lá no Facebook. Sou um cara que acompanha todos os dias e vejo, vou ver qual é a raiva dele hoje. O que você vai pegar no pé? Muitos falam que eu sou mal-humorado, que eu dou umas pegadas às vezes pesadas. Mas é que realmente os noticiários nos últimos anos aí nos faz deixar cada vez mais céticos em relação, às vezes até brinco, né? Céticos em relação à humanidade. Ô Giovanni, nossa imprensa não é perfeita, né? Claro que não. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, todos têm suas falhas. Hoje, como cara, porque é culpa da imprensa. Não, a imprensa ela não tem culpa. Em alguns aspectos sim, e outros não. Mas, eu dizer, a imprensa tem culpa de divulgar só coisa ruim. Mas e o papel dela? Vou divulgar coisa ruim, divulgar coisa boa. Eu costumo dizer para meus clientes que notícia não sai do vento. Sim. Costumo dizer para eles que a notícia se cria. Tá? Assim como as notícias boas são criadas, notícias ruins também se espalham todos os dias. Rapidamente. Hoje, antes de vir para cá, no noticiário principal aí do meio-dia, assisti aí mais um episódio do Lava Jato, lamentável. Sim. Acabei de receber uma ligação de um amigo. Tu acha que isso vai dar onde? Esse Lava Jato, a hora que acabar a água, como é que faz? É muito difícil dizer, né? É muito difícil dizer porque a gente já viu... Fica mais? A gente já viu situações onde a gente esperava uma punição exemplar e acabou em pizza. O próprio mensalão. É verdade. E aí pessoas que estavam envolvidas no mensalão agora estão... Que para mim era uma coisa só. Sim. Tanto o mensalão como o Lava Jato, isso aí é uma sequência. Só muda o nome. Os escândalos, a sequência, a origem do recurso... É praticamente a mesma. Se for apurado a fundo, vão chegar a essa conclusão. É isso aí. Estou conversando com o Giovanni Vitória. Vamos falar um pouquinho dos teus trabalhos. Eu sei que tu faz assessoria, tu é um cara que está sempre ligado às coisas boas da cidade, às grandes empresas, às grandes repartições. O que tu está fazendo hoje? Eu sei que tu tem um projeto, esse projeto eu quero deixar para depois, para dar uma fechada, né, no assunto. Mas hoje o que você está fazendo? Em termos de assessoria? Hoje eu tenho atendimentos fixos em 4 clientes,
que é a P3 Engenharia Elétrica. Desculpa, eu vou citar Não, elas não, todas fazendo aqui. aqui É uma empresa de Indaial, Uhum. de empreendedores de Blumenau. Estou lá. Estão lá. Eles têm uma empresa de engenharia elétrica. O foco deles são indústrias, instalações elétricas em indústrias, de 2 empreendedores. Esse ano que vem a empresa completa 10 anos. Né? Eles têm uma carteira de clientes hoje de aproximadamente 2.000 clientes, em toda Santa Catarina e Paraná. Tá? Ali o meu trabalho é mais focado no informativo. Eles têm um informativo bimestral, com uma tiragem de 2.000 exemplares, Sim. que é enviado aos prospects, aos clientes. Isso faz há quanto tempo lá? Eu estou desde 2012 com eles. Depois tem No mais mesmo tempo. período tem a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí. A mesma situação, além do informativo que é bimestral, depois até podes mostrar ali, Sim. eu faço o desenvolvimento de conteúdo para a internet e o desenvolvimento de mídias sociais para eles. Ambos, em termos de assessoria de imprensa, é um trabalho mais esporádico, né, mais focado mesmo na comunicação institucional deles. Sim. Depois eu tenho o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga, presidida pelo Osmar Labs. Esse hoje é o meu cliente mais antigo, desde 2008. Né. Também o trabalho de informativo, mídia social, internet e assessoria de imprensa. Para não confundir cliente com, como é que eu vou dizer? Meu emprego. Né? Na Não realidade, confundir emprego com clientes. eu tenho uma empresa, Sim. tenho um contrato vigente com eles de prestação de Exatamente. serviço. Tu tens uma empresa. Como é que é o nome da tua empresa? Informe e Comunicação. Informe E Comunicação. e Comunicação. Quer dizer, o Informe e Comunicação, ele consegue trazer clientes para assessorar. É isso? É isso. Para saber, porque o telespectador... Mas quem é o Giovanni Vitória? O que ele faz? Vamos mostrar um pouquinho, vamos tirar esse projeto daqui. E aí eu tenho um cliente que também... Esse aqui? Esse aí é do Sindicato das Empresas de Transportes. Esse jornal em especial foi o nosso... Deixa eu ver qual é o mais próximo para mim, acho que é aqui. Vai lá. Então tá. Esse aí foi um jornal especial que nós fizemos esse ano, que quando nós detectamos que as obras de duplicação da BR-470 estavam paradas, nós fomos em loco lá ver o porquê e fomos ouvir o diretor do DENIT aqui em Blumenau para saber o motivo. Aqui são vários Vários conteúdos do sindicato, né? Esse aqui... Esse é o da P3 Engenharia Elétrica. Sempre trazendo uma informação importante, focada para a indústria, de que forma que eles podem economizar, de que forma eles podem ganhar mais produtividade com bons projetos de engenharia elétrica. Esse é outro projeto? Esse é o da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí. Nós sempre trazendo também conteúdos focados para o engenheiro e para o arquiteto. Esse aí foi o plano de mobilidade. São todos de Blumenau? Todos de Blumenau, com exceção da P3, Sim. com base em Indaial, né? Mas os empreendedores aqui. E tem mais aqui, bom, já foi, basicamente né? são esses 3 informativos. Depois eu quero falar desse projeto aqui, ó. Esse projeto aqui, quem é do bairro sabe, Bom Retiro. Depois ele vai falar a respeito disso. E aí eu tenho um outro cliente que nós iniciamos, na realidade, a ideia dos empreendedores iniciou dentro do meu clube de Rotary. Um evento chamado Conferência Empresarial. Faz parte do Rotary? Eu faço parte do Rotary, sou Rotary Hermann Blumenau. Hermann. Já sou rotariano há 11 anos. E aí 2 companheiros meus, na época, dentro do Rotary, decidiram fazer um evento chamado Conferência Empresarial. Certo. Onde, ao longo de um dia inteiro, executivos de primeiro escalão, primeiro e segundo escalão, ouvem palestras e debatem com técnicos sobre determinados temas. A próxima, inclusive, que é a 14ª edição agora, no dia 6 de outubro, será em Balneário Camboriú, onde esses executivos estarão discutindo com economistas nacionais as perspectivas para o próximo ano. Se fala tanto em crise, e aí, para onde vamos? Para onde vamos? Com essa Então, crise? então esses executivos estarão ao longo de todo o dia lá em Balneário, isolados, interagindo e conversando com esses palestrantes. Certo. Um dos palestrantes, inclusive, é ligado ao José Serra. Tá? Trabalhou muito tempo no escritório de consultoria do Maílson da Nóbrega. E ele estará apresentando números do Brasil e mostrando o cenário para o ano que vem. O que está se desenhando. E a partir dali se desenvolvem debates. Beleza. Então, o nosso clube da imprensa aqui, estou conversando com o Giovanni Vitória, assessor de imprensa. Passou pelo jornal? Passei pelo Jornal Santa Catarina. Quando Foi um curto período, foi 89 e 90.
Trabalhei com o saudoso Luiz Carlos Correia, Sim, na editoria de esportes. Na época eu substituí o Isaías de Souza, olha a responsabilidade. O Isaías estava no auge dele, era o cara que mais conhecia de esporte, na época do auge do Beck. Sim. Uma das minhas matérias mais importantes aí foi a ida do Beck para a Copa do Brasil, naquele jogo com o Flamengo no SESI. Né? Eu transmiti esse jogo quando o jogo foi no Maracanã. Eu não tive, infelizmente, a oportunidade, até em função... Era esperada a minha ida, mas em função do resultado no SESI, acabamos não indo, acabamos fazendo tubo, né? Aí eu tive... Não, mas eu também fiz um tubo. Fez tubo. Fiz o tubo lá na antiga RCE, na Rede de Comunicações Eldorado, quando o cara dizia assim, não tem ninguém para narrar o jogo do Beck, Blumenau e Flamengo, Beck e Flamengo. Eu disse, é tu que vai, eu tive que ir. E eu acho que eu acabei te ouvindo naquele jogo. Exatamente. Okay. Mas eu tinha uma escalação do jogo daqui. Quando o jogo foi aqui, eu tinha escalação. Eu guardei ela para mim, né? Guardei. Aí, na hora que o pessoal entrou em campo, porque a gente não tem retorno, não tem nada. O tubo é o tubo, você não tem nenhum tipo de informação, né? Sim. A não ser que esteja um repórter exclusivo para você. Mas você não tem. Aí eu peguei aquela escalação e fui conferir. Era quase idêntica, mas tinha trocado uns 2 ou 3. Aí eu estou fazendo o jogo, entende? Aí um flamenguista me ligou lá de Jaraguá. Disse, camisa tal é fulano, camisa tanto é fulano. Aí eu tive que fazer a anotação. Mas é um bacana, tubo. essa interação com... E hoje a modernidade é o tubo, né? Sim. Entende? Acho que o Galvão está viajando menos, né? Ele se acompanha mais seleção em Fórmula 1, né? Mais Fórmula 1. Eu acho que até a Fórmula 1 já está fazendo com tubo também, entendeu? Não, eu acho que ele ainda não. Entendeu? Porque, não sei, é uma coisa muito sistemática, muita coisa. Mas hoje a modernidade é o tubo. Ontem eu estava vendo aquele jogo do... Não sei se era Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro. Então, o cara falava que era da Gabine. Eu não sei se ele estava na Gabine ou não, né? Hoje não tem mais como enganar o ouvinte, não tem mais como enganar o telespectador, não tem mais como enganar o leitor. É tudo modernizado. Né? Hoje qualquer coisa que você faz que tenta enganar já está na mídia social. É verdade. O período que eu trabalhei depois, Metropolitano, foram 20 meses. Eu fiz um treinamento com 3 equipes praticamente que passaram nesses 20 meses que eu passei no Metropolitano. Eu fazia um media training com eles e eu alertava eles: olha, vocês gostam de uma balada, gostam de sair, mas cuidem, porque no momento que vocês saírem e exagerarem, extrapolarem, em menos de 30 minutos isso já está rolando na mídia social. É verdade. Então todo esse cuidado hoje é importante com a imagem. E não é só a imagem do jogador, é a imagem de um clube. Desgasta a imagem de todo mundo. Você é um cara que acompanha o noticiário, eu também acompanho. Muito. E essa semana surgiu a notícia de que o jogador está envolvido com a loteria. O Edilson. O Edilson, craque. Será que é isso mesmo? Será que vai surgir alguma coisa? Eu tenho medo dessas notícias que saem muito relâmpago, rápidas. Né? E depois vão tentar resgatar se foi verdade, se não foi verdade. Né? E aí parece que agora não foi, parece que agora um cara que estava no presídio se identificou como parente dele. Então, é preciso ter muito cuidado na hora dessa divulgação. Mas, infelizmente, alguns setores, e aí eu acho que aí a parcela de culpa de alguns setores da imprensa, da questão da instantaneidade, de dar a informação na frente. Quero chegar primeiro. Sem apurar direito o fato. A fonte certinha, né? A fonte certinha. E aí tem, lógico que muitas vezes a imprensa é utilizada por quem cria esses fatos. Certo. Aquela história que eu te falei, a notícia não sai do vento, alguém cria essa informação. Né? Tá. Voltando lá atrás a respeito do jornal, você ficou um ano? Fiquei um ano, trabalhei com o Luiz Carlos Correia, o saudoso Luiz Carlos Correia. A outra repórter era a Sandra Nuzek, recém-formada na época em jornalismo, filha do narrador Edmar Nuzek. Hoje parece que está em Curitiba, está em Curitiba, Está no nosso Facebook. Está no nosso Facebook e todo dia ele traz uma novidade. Né? Ontem tivemos uma discussão um pouco... Pois eu também acompanho. Esses dois não vão se bater. Mas é coisa isso faz parte. Mas cada um tem uma ideia, cada um tem que se expressar da melhor maneira possível. Né? Mas o Edmar também foi outra pessoa que eu acompanhei, apesar de nunca ter trabalhado com ele, mas acompanhei, eu admirava muito o trabalho dele.
Me ajudou bastante na época. Nós somos tão novos que eu trabalhei com o Ademar Nuzek em 65 na Rádio Nereu. Quando ele começou a ser narrador de futebol. Olha, eu era um foca. Mas o Ademar, 89, 90, eu era um foca. Sim, sim. Né? Começando. E o Ademar me ajudou muito com informação. Ah, não. E Muitas ele vezes, muito também, né? muitas vezes Era os bem bastidores verdade, mesmo do Copa do Beck, a gente trocava muito figurinha de bastidores de Beck. E na época de cobertura, eu era setorista do Beck. Eu tinha que todo dia pro Beck fazer matéria. Todo dia. E aí eu tinha 2 barras pesadas para trabalhar, porque eu tinha que dar furo em cima dos caras. Era o Isaías trabalhando no Jornal Notícia. Sim. E o Edmilson trabalhando no... Edilson, desculpa. Edilson, que hoje está no Paraná. Reencontrei ele no Facebook agora, recente. É mesmo? Trabalhava no Diário Catarinense. O Diário Catarinense era forte aqui. Mas era... E fora as emissoras. Nós tínhamos a Rádio Blumenau, a Rádio Nereu com cobertura forte. Né? O Isaías também trabalhava numa emissora naquela época. Certo. Então era uma briga por furo. Era quem mais. Mas um furo consciente, né? Sim, com responsabilidade. Vou dar um furo, mas ó, que furo? Com responsabilidade. Dá um furo que não é um furo. Teve uma situação dentro do Beck que o saudoso Luiz Carlos Corrêa tinha umas coisas que eu não concordava, né? Na entrada do técnico Filpo Nunes, talvez você lembre, foi o técnico mais rápido que passou pelo Beck. Sim. O Luiz Carlos Corrêa, quando eu cheguei com a informação da apresentação do técnico, houve uma apresentação lá no antigo Deba, sim, lá em cima. Quando eu cheguei com toda a entrevista, todo o material, fiz a matéria, o Luiz Carlos Corrêa me larga uma manchete. Beck desenterra, entre aspas, Filpo Nunes. Por mais antigo que ele fosse, tinha que respeitar a história dele. Claro. Né? E isso criou um clima muito ruim para mim dentro do Beck. Isso na imprensa dá um tititi, né? Não, outra situação que criou também, aí foi meu faro de repórter. Teve um episódio de um jogador que era Taça RCE. O Beck tinha que ganhar, acho que do Criciúma aqui dentro, e empatou. E aí começou... Foi um jogo à tarde? Não, foi um jogo à noite, no meio da semana. Foi no meio da semana. E aí, lógico, naquela representação de jogadores, eu fui atrás, porque aí começou o desmonte do Beck. E eu fui atrás desse jogador, que era nitidamente, a gente via isso no dia a dia, que era o jogador que mais fazia muito migué, meio chinelinho, e a gente via a insatisfação dele. Quando eu vi ele saindo pós-treino, com cabeça baixa, indo pro barzinho do Miro, deve lembrar o pão do bolinho do Miro. Sim. Eu colei, se eu não me engano, era o Escadinha, fotógrafo, Gilmar de Souza. Eu pedi para ele colar atrás do cara, e ele para antes de chegar no Miro, na arquibancada descoberta do Deba, e baixa a cabeça e fica ali. O Escadinha, esperto, fez a foto. Eu colei nele no Miro, no balcão, e perguntei: e aí, Debal? Desculpa, acabei falando o nome dele. E aí, Derval, qual é o sentimento agora? Eu tô afim de sair. Cansei, acho que tudo que eu tinha para dar eu já dei no time. Meu Deus, eu tinha a notícia do dia. Era quentérrima. Larguei. Isso foi numa sexta-feira. Sábado tinha o recreativo, que era o último jogo deles da competição, só para cumprir tabela. Só que eu cheguei tarde nesse treino. Parece que só fizeram um treino rápido. O Derval já naquela hora já foi afastado, já em função o jornal circulava no sábado e no domingo, eram 2 edições, e não circulava na segunda-feira. Com a edição de sábado, com aquela notícia do Derval, com a manifestação dele de sair, já foi afastado do clube na mesma hora, nem treinou. E eles fizeram só um recreativo rápido. E eu cheguei tarde no treino. Aí, depois alguém veio me dizer: porra, cara, tu é um cara de sorte. Isso foi concorrente meu, tá? Sim. Um dos concorrentes meu, um do Diário, não lembro quem falou. Tu é um cara de sorte, porque o Derval saiu daqui tão puto, te procurando, que ele ia arrebentar a tua cara. É mesmo? Não posso fazer nada. Ele me deu a informação. Tá lá, tá registrado. Aí criou um ambiente e um clima, né? Fiquei na minha, mas ninguém nunca de diretoria, a comissão técnica, ninguém nunca veio me cobrar pelo episódio que eu não deveria ter feito. Não, eu estou no meu papel de jornalista.
O cara me deu uma informação, eu tinha que largar aquilo. Ao contrário daquela do Philpo, Sim. que a matéria estava perfeita, só o título que foi exagerado na caneta, né? Desenterrar o Philpo. Né? Sim. E eu sempre tentei cumprir, no meu curto período de jornal, um trabalho com muita ética, com muito profissionalismo. Assim como foi aquela morte daquele torcedor, que infelizmente eu não estava no estádio naquele momento, quem estava na cobertura era o Clóvis Reis. Sim, me lembro. E eu estava lá na Tatutíba numa prova de motovelocidade. Cheguei no final para pegar o rescaldo. Aí imediatamente eu fui para o Hospital Santo Antônio, para saber da situação. Tinha já constatado a morte do torcedor. E aí eu fui liguei não lembro agora se foi para o Betão, se foi para o Pingo. Eu fui para a delegacia na frente do Colégio Pedro II, onde lá estavam o Teles. João Teles? Deixa eu lembrar, tinha mais um diretor. Betão não estava lá? Não era ele. Não era Betão, né? Pode ser que estava, mas no depoimento estava o Teles e mais um diretor. Não sei se era o Renato Werner. Então era o Renato. Para tentar esclarecer. Foi um episódio da arbitragem, a torcida se revoltou, quis pegar a arbitragem lá em cima, e o guri desabou lá, foi uma fatalidade. Caiu de cima da descoberta aquela. Mas o nosso papel era ouvir as partes. Né? Ouvir, fizemos uma foto lá dele saindo da delegacia, perfeito, saímos da matéria. Né? E essa ética que eu aprendi, e aí eu tive muitas escolas, começando lá no Gervásio no curso, nós tivemos aí o Arthur Monteiro na redação, né? Na diagramação nós tínhamos, mas era um cara muito bem postado, o falecido Catarina. Né? Essa ética eu sempre levei para o meu trabalho na assessoria de imprensa. Eu não vou ficar mentindo para o meu cliente. Eu não vou ficar vendendo uma história que eu não sei fazer. É verdade, também não inventar, né? Não adianta inventar E isso tem muito na assessoria de imprensa também. É mesmo? Passei do ponto, né? Né, Diego? Diego, passei do ponto, Diego. Então vamos rodar para depois voltar. Segura aí, ó. Até já. Estamos de volta com o nosso Clube da Imprensa, aqui no nosso blue.tv.br, e hoje conversando com o Giovanni Vitória. Estava contando as histórias do Beck, do seu trabalho de jornal, de cobertura. Tem repórter que fica doido, né? Tem repórter que quer pular o muro, eu me quebro, mas eu não perco a matéria. Tem esse tipo de coisa também, mas tem que ter muita calma, né, naquilo que vai divulgar. Mas eu tenho outra história que eu me lembro do Pedro II, do incêndio do Pedro II. Tu também estava lá. Fui o primeiro a chegar. Foi o primeiro a chegar. Então conta essa história do Pedro II do incêndio lá. Cara, é uma história que marcou para mim. Primeiro que eu estudei no Pedro II, aquilo marcou. Já marca, né? Já marca. E eu moro no Bom Retiro, né? Dá 1 quilômetro e pouco ali do Morro do Pedro II. E eu estava praticamente 3 meses sem final de semana. Plantão de jornal, esporte, jogos sábado, jogos domingo, cobertura de esporte amador e tudo mais. E naquele sábado, isso era umas 4 e pouco da tarde, aquela fumaça começou a subir pelo bairro e tal. Na época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. E eu fui correndo até, desci ali, eu moro ali na subida da Ecomax, desci até um pedaço, aí os moradores disseram, não, tá pegando fogo no Pedro II. Voltei para casa, peguei o telefone, liguei pro jornal. Quem é que tá de plantão aí? Ah, tá o Escadinha, novamente o Gilmar de Souza. Chama ele, por favor. Gilmar, tá pegando fogo no Pedro II. Mas eu tô saindo. Gilmar, vamos fazer. Tá pegando fogo no Pedro II velho. E eu fui correndo pro Pedro II. Corri aqui. Cheguei lá. Fora. Bom. E aí nós chegamos e nos deparamos ali com ex-vizinhos que eram antigos, faixa de 60, 70 anos na época, chorando, emocionados.
e estava pegando fogo naquela área mais próxima ali daquele galpão, onde era a cantina do prédio velho. Parece que deu um curto-circuito e destruiu boa parte daquele lado ali. E aí eu consegui pegar algumas informações do bombeiro também sobre as prováveis causas. Isso era final de semana. Isso era um sábado. Era um sábado. Isso já era... O jornal já tinha saído. Não, o jornal não tinha saído. Aí é que vem o tal. A que hora que era isso? Já era para lá de 5h30 quando eu saí do... Ah, Cheguei, peguei o carro, o Gilmar veio, voltamos pro jornal, liguei para o Arthur Monteiro, não tinha celular, né? Liguei para o Arthur Monteiro, Arthur, tem um incêndio no Pedro II e tal, e o que nós vamos fazer? Só vamos dar essa informação na terça-feira, na edição de terça? Não? Manda o Zé Tolado segurar lá e vamos desmontar a capa, dar uma foto leg. Aí foi uma loucura, né? O Zé Tolado endoidou, né? O Pestap estava pronto. não era fácil mexer com isso. O Pestap estava pronto. Aí eu, por conta e risco, eu desmontei a capa. Eu era um repórter de esportes, um cara que estava começando, e eu tive a responsabilidade disso ali. O Escadinha, mais do que Mexer nunca... onde não devia mexer. O Escadinha foi rapidinho ampliar a foto, mandar para a fotomecânica para ampliar. Eu disse, das duas, uma, né? Ou eu estou demitido na segunda-feira, eu vou ganhar um prêmio, né? Sim. Não ganhei nenhum outro, mas tudo bem. Também não foi pra rua. Não foi pra rua. Demos uma foto leg, aí uma foto grande no Jornal Santa Catarina do incêndio do Pedro II. Aí muitas informações, só consegui fazer um texto base do incêndio. Sim. As outras informações na segunda-feira passei para a equipe de reportagem da Geral, Irene Uscher, André Gouveia, o Sidney Speca. Sim. Tudo esse pessoal tá Passei alguns depoimentos, passei alguns contatos que eu tinha lá, de telefones e tal. E o resto eles apuraram, o Clóvis Reis também era geral, e eles apuraram, a partir de então assumiram a matéria. Não era minha competência, a partir dali passou. Mas demos o fato, domingo de manhã todos teve aquele sabiam. gostinho De domingo de manhã você abriu o jornal, a capa, minha matéria. a matéria e a foto do Gilmar com incêndio. É a mesma coisa quando o cara faz uma matéria a nível nacional. Por exemplo, o cara está aqui em Blumenau e faz uma matéria. Isso, hoje não é tanto que a Globo manda para cá, a Bandeirantes manda para cá, a SBT manda. Mas assim, quando tem uma pessoa especificamente aqui, o nosso colega de trabalho, nosso repórter, nosso amigo, ele consegue fazer uma matéria e mandar para a Globo e vai a nível nacional. Isso era uma vibração diferente. Né? Dessas de assessoria, por exemplo, eu tive uma muito legal, de cliente. Sim. Eu prestei assessoria para rivais durante 15 anos. E uma delas, o Raulino instituiu aquela pulseirinha inviolável para coibir a bebida entre os menores. Aquilo era inédito no país. Ele trouxe uma ideia dessa lá da Disney, em um dos parques da Disney. E isso acabou emplacando, rendendo matéria para o Jornal Nacional. Veio aqui o Ricardo Vondorf, passou aqui da meia-noite até 2 e pouco da manhã, olhando, acompanhando, filmando, fazendo matérias. E isso rendeu uma matéria de 1 minuto e 40 no Jornal Nacional de sábado. Isso, para mim, como assessor de imprensa, eu acho que todo assessor vibra quando consegue botar o seu cliente em mídia nacional. Exatamente, é aí que eu quero chegar. Quando o cara chega a nível nacional, que o cara é daqui, que o assunto é daqui, que foi eu que fiz, entende? Mas, pô, tu viu? Ah, eu te vi no Jornal Nacional. Essa uma venda, matéria sua emplacou lá. essa venda de matéria, né? Que digo, para No bom tentar sentido, sim. a venda de matéria, a venda da pauta para um profissional de imprensa, quando você conseguir um bom espaço do teu cliente na mídia, é muito bacana. Isso arrepia. Arrepia. Bom, aí tu cansaste do jornal. Aí eu saí no movimento grevista. Eu me lembro dessa greve. Essa greve, na realidade, se arrastou por longos quase 12 meses. Meu Deus, 1 ano quase. Sem negociação. E aí nós tínhamos uma opção, ou a gente aceitava o acordo que eles estavam forçando em relação à greve, e rescindia o contrato lá e tocava a nossa vida. Mas era do grupo RBS? Não, ainda não. Ainda não. Ainda era de um grupo de empresários aqui da cidade. Que tinha TV coligada, né? Não. Não era? Não era mais? A RBS, a TV já era RBS. A TV era RBS, mas o jornal não? O jornal não. O jornal, primeiro, o período que eu entrei era ligado a um grupo de Joinville, e esse grupo de Joinville vendeu para um grupo de empresários aqui da cidade. Porque, na verdade, quem montou o Jornal Santa Catarina foi... Foram 3 fases. Essa dos pioneiros. Dos pioneiros. Aí depois nós tivemos essa fase do grupo de Joinville, e aí o grupo dos empresários de Blumenau, antes da venda para a RBS em 92. Ah, tá, entendi.
Não, porque quando começou com o falecido Flávio Rosa, Caetano Deque de Figueiredo, né? Até tinha um outro advogado pequenininho também, que eu sempre esqueço o nome dele. Tinha até, se não me engano, o Flávio de Almeida Coelho, né? Acho que eram 5 ou 6 que estavam envolvidos, que montaram o jornal. Montaram o jornal, mas logo em seguida montaram a televisão. Sim. Né? Isso na época, isso em 69. 72 o jornal, se eu não me engano agora. O jornal falha saiu a memória, em 72. 72. Mas esse primeiro foi montar a televisão. TV Coligados. Uhum. No período que eu entrei no jornal, era o Pimpão que administrava o Jornal Santa Catarina. Sim, o Antônio Carlos. Uhum. Aí depois, em 89, antes das eleições presidenciais, assumiu esse grupo de empresários aqui. A briga da greve em 90 foi basicamente o nosso dissídio. Uhum. Tinha outro motivo. Porque aqueles problemas todos que nós herdamos naquele início ali, naquele final de governo da gestão ali do grupo de Joinville, que era atraso de salário e tudo mais, aquilo estava mais ou menos sanado. Tinha atraso, mas não tinha tanto. Sim. Nós recebíamos às vezes com 15, 20 dias de Passou uma atraso. fase boa, jornal. 15, 20 dias de atraso. Nós recebíamos nosso salário. E aí fosse fazer o quê? Bom, aí a greve, não tinha opção, eu tinha que começar a fazer freela, né? Uhum. A gente não falava nem em assessoria de empresa, a gente falava em freela. E aí nessas prospecções que eu fiz, em todos os contatos que eu fiz nesse curto período de jornal, eu recebi um convite de uma empresa de São Paulo para fazer assessoria de imprensa da Antártica, na Oktoberfest. Me lembro. E a Antártica atendia todas as festas de outubro aqui em Santa Catarina. Fena Chopp, Marejada, a de Brusque, uma lá em Jaraguá do Sul. E aí começou a minha saga na Oktoberfest de cervejaria. Foram 6 anos de Antártica. Uhum. O Enio já tinha saído do processo, mas eu fui mantendo junto com agências, junto com a parceria aqui com o Adilson da Bebidas Blumenau. Sim. Fizemos alguns trabalhos muito bacanas em Oktoberfest. Todo ano a gente fazia o showmate da imprensa. Lembro. Fazíamos aquele confraternização no camarote. Eu também me lembro disso. Todo ano sempre tinha. Ou era uma sopinha. Esses últimos anos não teve mais, né? Ficou muito pasteurizado. Né? E aí começou isso, ainda eu estava, aí depois eu passei para a Brahma. Teve um período ali que começaram com a história do chopp sem álcool. Porque nós vamos ter que dar bebida sem álcool para o chopp metro, não sei o quê. Ainda eu peguei quando eles começaram a implantar isso. Uhum. Aí mesmo a nossa brincadeira que nós fazíamos com os companheiros de imprensa de chopp metro, com aquele chopp sem álcool, ficou um negócio meio pastelado, meio esquisito. Mas são... Era o Zé que tinha que aparecer, né? Aparecia e tinha que botar em prática, né? Pra ver se dava certo ou não. Às vezes até era a pressão do próprio patrocinador para botar o produto na gôndola, né? Para as pessoas tomarem isso. Aí viesse para cá e assumisse então a assessoria de imprensa, aí fosse um projetinho aqui, um projeto ali. Sim, aí eu logo peguei também a assessoria de imprensa da Rivage, fiquei muito tempo na Rivage. Mandar um abraço pro Raulino. Raulino... Grande figura. Ele é meu padrinho no clube de Rotary. É. Foi ele que me convidou para ir para Rotary no ano 2004. Aí já voltando, já vamos... Aí nesse período todo, 92 até os dias de hoje, assessoria. Aí, em 2004, eu recebi um convite para fazer assessoria de imprensa dos Jogos Abertos de Santa Catarina, nas 3, 4 cidades aqui. Indaial, Pomerode, Timbó e Rio dos Cedros. Através do Marcelo Groy. O Marcelo logo em seguida recebeu o convite de João Paulo para assumir a Fundação de Esportes. E aí eu fui com ele. Uhum. Na Fundação de Esportes, praticamente eu vivenciei ali 6 anos. Depois eu quero voltar um pouquinho atrás, que foi o meu período de prefeitura no governo do Renato também. Sim. Eu fiquei esses 6 anos, longos 6 anos. Ainda fiz os Jogos Abertos frustrados, que esse foi uma dó, que foi, talvez teria sido o melhor Jogos Abertos, que foi em 2008, novamente nas 4 cidades. Uhum. Infelizmente teve que ser cancelado por tudo que a gente sabe daquela tragédia, aquela catástrofe. Esse foi o que mexeu mais, né? Esse me deu uma dor. Esse nós viramos 2 noites batendo cabeça, sem muita informação, ainda a internet ainda não estava funcionando como funcionava hoje. Ninguém tinha noção do tamanho do estrago que estava sendo feito, da história do baú. E chegou no domingo à noite, não teve mais como as informações.
As informações que vinham eram cada vez piores, não tinha mais clima e não tinha mais nem logística dentro da cidade sede. Já tinha desbarrancado lá o acesso para Rio dos Cedros, teve desbarrancamento muito forte na entrada de Pomerode. E aí, na época, o secretário Gilmar Quinésio resolveu, então, definir, mas essa decisão saiu lá, quase na madrugada para segunda-feira do cancelamento dos Jogos Abertos. Antes de nós falar do teu projeto, esse do Bom Retiro aqui, tu passaste pela prefeitura rapidamente? Tive esses 6 anos, mas anterior, então, eu tive em 93, 96, na antiga assessoria de imprensa, não era nem Secretaria de Comunicação, com o Arthur Monteiro. Aí lá nós tínhamos Tico, Meu Deus. Dalmo. Era o time que... Tico, Dalmo, Marili, Mário Barbeta, Alenir. Eu estou falando dos da casa. Sim, aí sim. juntaram-se aí na gestão do Renato com a gente, o Fabene, Sim. o Natanael Oliveira, a Viviane, que era assessora do Samai, a Taninha Formiguinha Rodrigues, Sim. da Proeb. Era um time bom, né, cara? Tudo capitaneado, chefiado pelo monstro que é o Arthur Monteiro. Sim. O Arthur Monteiro está ontem. O Arthur hoje, em Brasília, Está né? em Brasília, né? Logo depois desse movimento todo, que ele mesmo se afastou, foi fora, ficou um tempo na Espanha. E aí em Brasília ele fez aquele projeto lá do portal dele, né? Uhum. E escreve Mas várias colunas. Ele foi para Brasília para assessorar o Renato? Não, Renato não. Eu acho que no início ele foi, mas aí logo depois ele criou a coluna ABC, né? Eu acho que sim, E aí ele saiu do esquema e foi cuidar do lado dele, né? Aí eu perdi um pouco da trajetória dele agora, na ida dele para Brasília em diante, eu perdi um pouco da trajetória profissional dele, né? Sei. Mas é um cara brilhante, também já nos debatemos em Facebook com ideias. Ele continua mesmo? Ele continua mesmo, ele impõe as ideias dele e a gente tem que saber administrar, mas ele é um monstro. Me lembro quando ele estava aqui, meu Deus. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Eu vou dizer assim, ele é um dos meus gurus. Tá? Que o Arthur é louco. Ele é louco, sim, é louco. mas ele é uma escola de vida. Quem Sim. conviveu com ele teve uma escola de vida com o Arthur Monteiro. Tá? Tonete é a mesma situação. Beleza. O Tonete está fazendo o quê? O Tonete hoje tem um portal, o Norte Center, já há muitos anos. No ano retrasado ele lançou lá o Jornal de Blumenau, também na internet, né? Faz alguns trabalhos na minha área de assessoria de imprensa. Já fomos parceiros, inclusive, de trabalhos que ele não pôde. Mas o Tonete também é outra escola. Outra escola. Vamos falar um pouquinho de Viver Bom Retiro. Que projeto é este? Na realidade é um projeto que eu já alimentava por muitos anos, mas infelizmente nunca consegui. Agora, falta de tempo, outros projetos, vínculo empregatício até com a fundação. E eu fui alimentando isso. Eu fiquei um ano, do ano passado para cá, do início do ano passado para cá, alimentando isso e a forma de viabilizar financeiramente. Mas tu não está na fundação? Não, saí em 2011. Saí em 2011. E aí o projeto chegou junto? O projeto chegou e agora no mês de julho eu lancei a primeira edição. Amanhã está circulando a segunda edição. E a segunda edição vai ter um gostinho muito especial para mim, que vivi lá dentro, que conheci os meus vizinhos. Eu consegui reunir, de todos que eu consegui mais de 30, tá? Que moram lá ainda. Eu consegui reunir numa tarde, lá no Museu da Hering, 16 ex-colaboradores da companhia. Sim. Numa visita ao museu. Na sua totalidade, ninguém conhecia o museu, mesmo sendo vizinho do museu, para relembrar as histórias que eles passaram dentro da companhia. Aí tem um lado muito meu pessoal, minha mãe foi era uma dessas pessoas, é uma dessas pessoas. Minha mãe também foi da companhia. Hein? Minha mãe trabalhou 14 anos lá. E eu estou trazendo uma reportagem contando a história de vida deles dentro da Hering, dessas 16 pessoas. Nessa segunda edição. Nessa que circula. Eu também gostaria de receber. O senhor será contemplado. E seguinte, parceiros? Esse primeiro eu praticamente tive poucos, mas dentro do bairro eu tive um apoio grande, seja de pessoas físicas, né? E aí eu quero nominar aqui uma pessoa em especial que tem me ajudado bastante, que é o Sérgio Popper. Certo. Vizinho, ali mora próximo da IOT, naquele edifício Palácio Bourbon. Sim. Foi vice-presidente do Metropolitano. Que prontamente, quando eu apresentei o projeto, antes mesmo da primeira edição, ele disse: vou te ajudar no que eu puder. Falando, na verdade, o pessoal que mora no Bom Retiro aceitou a ideia. Aceitou.
né? Aceitou Ela tanto. foi feita para mostrar para eles o que é realmente o Bom Retiro e quem reside ali. E com um diferencial, eu não quero fazer aquele jornal de bairro que a gente muitas vezes vê muita coisa envolvendo política. Tanto que eu fui bem claro no primeiro editorial que eu não vou dar espaço. Eu não vou dar espelho para ninguém, não vou dar palanque para ninguém nesse informativo. Para ninguém. Né? Esse jornal tem dois propósitos. Nós vamos levantar os nossos problemas, tanto que eu fiz uma enquete nessa primeira, ali na página 7, você vê uma enquete que eu lancei para apontar os nossos problemas, que vão virar pautas, vão se transformar em pautas. Eleição da Associação de Moradores. Vamos dar espaço sim para a associação, né? E também resgatar a história, a nossa história. Nós temos muita história. Por exemplo, o André Bononini escreveu no Face dele um material sobre uma corrida que corria em Blumenau, rolava em Blumenau. E um dos trechos era no Bom Retiro. Eu pedi para ele escrever para mim alguma coisa relacionada a esse trecho do Bom. Uma corrida de rua. Mas corrida de rua? De carro. Ah, me lembro. Eu me lembro. A corrida de rua passava, me parece, pelo Bom Retiro, Rua João Pessoa. Exatamente. E Rua 7 de Setembro. O André está resgatando essa história. E o saudoso Ligue Ligue. Ligue Ligue. Né? Tá falando do Ligue Ligue também. Também. Da equipe Zangão. Zangão. Eu me lembro que era uma loucura aquela corrida em pleno centro da cidade, no bairro, com o Ligue Ligue, que é esse DKV Mag. Eu me lembro aquele DKV branco, né? E ele dando ferro nas curvas e tal. Eu acho que aquilo ali mexia com a população. Se bem que a população também de Blumenau na época era muito pequena, né? Não era tão grande assim como é hoje. Mas o André me resgatou uma foto onde o carro está subindo ali o Morro da Companhia, onde é a Igreja Luterana. Sim. No outro lado da João Pessoa, onde hoje eu acho que é uma confeitaria, uma loja de 99, tem uma arquibancada ali. E estava lotada. Pois é, mas o pessoal que ficava na rua, dentro nas calçadas, né? Nas principais ruas da cidade, tinha gente. E a gente, quando a gente olhava, pô, não tem tanta gente assim. Mas em certos pontos, né, onde a corrida passava, era uma coisa, uma loucura. Então, isso que você está fazendo aqui, trazendo, resgatando essas histórias, para o pessoal do bairro é muito importante. Eu fiz só... A capa já é uma história, né? Sim. Ali eu fiz uma foto atual, o apoio do Caco Walter, já a parte de cima. E aí o Museu da Hering, o acervo deles, me propiciou essa foto de baixo, lá da década de 70. Então, se você olhar bem, parece até uma extensão do bairro, né? Porque pega a parte ali do início da Irmã Hering e o resto da... Só que a foto de baixo é antiga. Quase não se vê prédios, não se vê casas ali. É verdade aqui, ó. É que a gente está muito longe, mas de repente a gente vai deixar aqui, ele tira uma... Né? Então, fazer uma... Ali na parte interna, na página 3, também tem umas fotos antigas. Então é isso que o Viver Bom Retiro quer trazer, quer resgatar um pouco dessa história. Nós temos um bairro rico de história. O Sérgio Popper está trazendo no seu artigo, que ele vai fazer a cada edição, ele está puxando para as pessoas para que a gente costure essa coxa de retalhos. E aí ele usa como exemplo a Dona Adelina. A Dona Adelina era do Bom Retiro. E a Dona Adelina fazia... cobertas, né? Coxas de retalho. Então, nada mais a história é uma coxa de retalhos. Eu tenho história, você tem história, nosso companheiro aqui tem história. Vamos costurar isso, vamos amarrar e vamos resgatar essa história. Né? Então, a partir quando é que é a segunda edição? A partir de amanhã? Amanhã começa a circular já no bairro, já vai estar no Facebook, nas redes sociais. São 1000 exemplares. Para você que mora no Bom Retiro, a sacada é boa. É uma ideia maravilhosa. Você, pelo menos, tem alguma coisa que fale do seu bairro. Está me entendendo? E agradecer aos... Sai uma vez por mês isso? Bimestral. 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 Então, mas o dia a dia, as notícias do dia, por exemplo, segunda-feira começa uma obra da Odebrecht ali no início da Victor Hering. Então a gente sempre está pontuando informações. O site está para sair agora nos próximos dias. Sim. Tá? Mas nas mídias sociais, um WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp no bairro. A gente tenta estar sempre informando. Nós tivemos uma situação agora de uma cratera que se formou lá na descida do Morro da Companhia. Foi graças a essa informação que nós passamos, a prefeitura foi lá e prontamente fechou o buraco. Né? E informando essas situações. Isso é comunicação. Isso é comunicação. Comunicação. E eu quero aproveitar só rapidamente, em relação ao Viver Bom Retiro, agradecer aos meus parceiros comerciais, né, que prontamente aí vou destacar a Ecomax, que agora vai estar
assumi a Santa Catarina Informática, do nosso companheiro também, com passagens aí na imprensa, que é o Wellington Marçal, Certo. um gaúcho, Gauchão. um gauchão, né? A Viacred, que nasceu lá dentro com a cooperativa da Ering, a própria Odebrecht, então, e outros aí que... né? Tem um estacionamento e uma lavação do amigo Cláudio, trabalhou comigo na Fundação de Esportes, ali na Vitor Ering. Ele está fazendo uma promoção de lavação de carro, de encerar o carro dos vizinhos, dos moradores do bairro com desconto, e está tendo retorno. E eu tô Tudo isso é ideias, né? E eu estou incentivando esses patrocinadores a que façam ações focadas para o morador do bairro, com ações promocionais. Com certeza. Né? Giovanni, estou te agradecendo mais uma vez. Tá? Muito obrigado por ter vindo. As portas aqui da nossa blue.tv.br estão sempre abertas. Né? Vamos te acompanhar nesse trabalho que você vem fazendo na internet, que eu acompanho toda hora, todo instante. E, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Mabá, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, esse espaço. Pena que o tempo passa rápido, né? Passa rápido, né? Mas eu me disponho a voltar, se você quiser relembrar mais coisas. Eu gostaria até, se a questão técnica, trazer até esse pessoal mais das antigas, o próprio Michel, esqueci do Michel. O Michel, Eimer, né? Isso. Ele é da FURB? Da FURB. Ele esteve aqui há umas 3 semanas atrás, ele contou a história. Sabe, reunir mais uma turma aí, de repente conversar, trocar ideias, relembrar essas histórias. Nós temos muita. Depois a gente coloca. Entendeu? Nós temos muita história, muita memória aí que eu acho que vale a pena. E isso é história, isso é a coxa de retalho que a gente precisa resgatar. Precisa ter. E não só de jornal, de rádio também. Nós temos muita gente de rádio boa ainda nativa. Com certeza. Né? Eu praticamente comecei na mesma época de um Emerson Luiz, de um Jorge Tais, lembrando agora do Minosso, do Marcão. É esse pessoal que hoje está com 10 anos de rádio, 10, 12 anos de rádio. Mais. Né? Alguns têm Acima mais. de 10. Né? O Jorge já está há muito tempo. O Jorge praticamente começou comigo. Começou. Quer ver? Aí tem o Minosso também, né? É outro que começou. O Minosso está na CBN, está na Câmara. Está na CBN e na Câmara. Todo esse pessoal está nativo e isso é muito bom. Né? Muito bom. Os nossos companheiros. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Lava. Estou realmente feliz, um pouco emocionado até de estar relembrando essas histórias. Amigo, na próxima terça-feira nós vamos estar de volta aqui com o nosso Clube da Imprensa, às 8 da noite. Não esqueça, hein? 8 da noite na próxima terça-feira. Para você que fica, um abraço e paz.